como diz... Pronto, boa aula aí, vice. Tchau, Gil. Boa aula. Qualquer coisa é só falar. Tchau, Marconildo. Pode dar aula, Gil. Tchau. Ah, bom. Guerra Fria, o mundo dividido. Os dois conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX não puseram fim às disputas entre as potências mundiais. Ao contrário, criaram novos conflitos. Após 1945, ficaram evidentes as divergências existentes entre os países socialistas, que aos poucos se espalhavam pelas regiões libertadas do nazismo, pelo soviético e os países capitalistas, como França e Inglaterra, sob a liderança dos Estados Unidos, origem ao período que ficou conhecido como Guerra Fria. Ele se entendeu de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o fim da União Soviética. Durante esse período, tanto estadunidense quanto soviético buscaram ampliar ao máximo a extensão de sua zona de influência. Além disso, os dois países se lançaram em uma corrida armamentista e especial. O domínio da tecnologia bélica de ponta deixava uma atmosfera de tensão no ar. Havia o receio de uma nova guerra com maior poder de destruição devido à existência das bombas atômicas. Então, essa Guerra Fria aí do mundo dividido. Então, o que foi a Guerra Fria? Foi os dois conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX, que puseram fim às disputas entre potências mundiais. Quem eram essas potências mundiais? Os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o que ele diz? Ao contrário, criaram novos conflitos. Após 1945, ficaram evidentes as divergências, né? As divergências existentes entre os países socialistas, que aos poucos se espalhavam pela região libertada no nazismo, pelos soviéticos e os países capitalistas, como França e Inglaterra, sob a liderança dos Estados Unidos. Então, olha só, o regime socialista, a gente sabe que é uma existência política e econômica baseada na igualdade, né? O objetivo do socialismo, acabar com a diferença da economia. E o regime capitalista é um sistema econômico, não é isso? E as divergências eram as diferenças de opiniões que eles tinham, né? A polarização instituída pela formação de dois grandes blocos do poder deu origem ao período que ficou conhecido como Guerra Fria. Ele se estendeu de 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o fim da União Soviética. Durante esses períodos, tanto estadunidense quanto soviético buscaram ampliar o máximo de extensão de sua zona de influência. Além disso, os dois países se lançaram em uma corrida armamentista especial. Então, ele disse que o domínio da tecnologia bélica de ponta deixava uma atmosfera de tensão no ar. Havia o receio de uma nova guerra, com maior poder de destruição devido à existência das bombas atômicas. Então, foi isso, né? Primeiro começou com as potências que a gente viu, as divergências diferentes, polarização, interesses, né? A polarização, como ele fala aqui, eram os interesses deles, né? Agora vamos ver o mundo dividido em blocos. Aí, Marconildo vai ter que passar isso. Obrigada, Marconildo. O mundo dividido em blocos. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocaram em prática a doutrina Truman, conjunto de medidas com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Criaram também o Plano Marshall para a reconstrução e recuperação econômica da Europa. Eles garantiam a hegemonia dos Estados Unidos na Europa Ocidental.
Enquanto isso, a União Soviética impunha sua hegemonia aos países do leste europeu. Então, quando ele fala em hegemonia, é a influência, viu? Das potências. A influência das potências exercidas do povo, autoridade, soberania, entendeu? Quando ele fala, né? Aí, quando a hegemonia dos países do leste europeu. Mesmo destruído pelo confronto, e com mais de 20 milhões de mortos, incentivou a formação de regime socialista na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental. Na Iugoslávia e na Albânia, países que não dependeram do apoio militar para expulsar os nazistas, estabeleceu-se um socialismo com pouca influência soviética. Para a recuperação interna da União Soviética, foram executados novos planos quinquenais que aumentavam sua produtividade e seu poder bélico. Em 1949, para fazer frente ao Plano Marshall, foi criado o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon, que integrava a economia dos países, países socialistas. Em 1949, os Estados Unidos lideraram a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança política militar com a Europa Ocidental. Meses antes da exploração da primeira bomba atômica soviética, em contrapartida, o lado socialista criou em 1955 o Pacto Varsóvia, congregando militarmente os países do leste europeu, sob influência soviética. A Guerra Fria também foi marcada pelas disputas aeroespacial mísseis, satélites e foguetes. Essas conquistas tecnológicas serviam à propaganda Em 1949, para anotar, a Guerra Fria também foi marcada pela disputa aeroespacial mísseis, satélites e foguetes, e foguetes. Essas conquistas tecnológicas serviam à propaganda do governo soviético, que realizou o primeiro voo espacial tripulado em 1961, e do estadunidense, que enviou o primeiro astronauta à Lua em 1969. Havia também serviço secreto da informação e inteligência com seus respectivos aliados. Então, olha só, o mundo dividido em bloco, né? Primeiro, Guerra Fria, como a gente viu, potência em 2 países. Regime socialista é um regime que quer igualar praticamente, né, os seus bens. O objetivo de socialismo é fazer que a diferença econômica entre os pobres, né, fazer que acabem. Regime capitalista, sistema econômico que visa o lucro. Quando ele fala em divergências, diferença de opinião, polarização, interesses, hegemonia, influência, supremacia por cidades, povos, né? Juntar. Política de... Pronto. E aí nós vimos assistência econômica mútua, que ele está falando sobre isso aí. A guerra... Não, isso aí já vem. Pronto. Agora vem a Revolução Chinesa. Não, fora da Europa. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética foi agravada por causa de diversos acontecimentos, como a Revolução Chinesa, que foi em 1949, e a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953. A Guerra do Vietnã, que foi em 1964 e 1975. Então, diz aqui, ó, isso é a cadela laica a bordo do Sputnik em novembro de 1957. E aqui tem o míssil balístico Pershing.
do Exército dos Estados Unidos em 1962. Cabo Canaveral, Flórida. Aqui, ó, tá vendo? Essas fotografias que tem aí, a cadela laica e o míssil brasileiro. Aí vem a Revolução Chinesa. Durante o século XIX, a China transformou-se em áreas de influências das potências capitalistas. Obtiveram concessões do governo chinês para se estabelecer no país. Que tiveram concessões para se estabelecer no país. Na virada para o século XX, na virada para o século XX, temendo que as nações europeias e o Japão dividissem a China entre si, os Estados Unidos exigiram uma política de portas abertas, de que modo que todas as potências industriais tivessem igualdade de acesso do país. Isto reforçou a sujeição política e econômica da China e a manutenção da miséria da maioria das populações. Tal quadro despertou uma série de revoltas populares anti-ocidentais, como a frustrada Guerra dos Bolcheviques, em 1900. E em 1991, um movimento republicano nacionalista conseguiu pôr fim à monarquia. O líder da revolta, Sun Yat-sen, foi empossado no governo em janeiro de 1912, liderando as forças políticas que formavam o Partido Nacional do Povo, Kuomintang. Desculpe, mas estou lendo do jeito que eu estou vendo. Porém, o desejo de autonomia de algumas províncias, somada às pressões internacionais, mergulhou a China em um período de guerra internas. Em meio a essa instabilidade, foi fundado em 1920 o Partido Comunista Chinês, influenciado pelo então recente Revolução Russa. O PCC tornou-se cada vez mais poderoso por meio da ação de milícias, de camponeses e operários. A unidade republicana só foi estabelecida em 1928, quando a Chiang Kai-shek chegou ao poder apoiado por grandes proprietários de terras e conservadores. Seu governo foi marcado por lutas civis violentas, perseguições aos comunistas e intervenções imperialistas de ingleses, estadunidenses e japoneses. Em 1931, aproveitando-se da fragilidade do governo chinês, os japoneses invadiram a rica região da Manchúria, estabelecendo o estado de Manchukuo. Em 1937, tentando deter o contínuo avanço imperialista japonês, Chiang Kai-shek aliou-se aos comunistas, liderado por Mao Tse-tung. Então, essa aí foi a revolta dos chineses, né? Então, a revolta dos chineses, como a gente está vendo, foi durante o século XIX. China transformou-se em áreas influentes das potências capitalistas, obtiveram concessões do governo chinês para se estabelecer no país. Na virada do século XX, temendo que as nações europeias e Japão dividissem a China entre si, os Estados Unidos exigiram uma política de portas abertas, de modo que todas as potências industriais tivessem igualdade de acesso ao país. Isto reforçou a sujeição política
e econômica da China e à manutenção da miséria da maioria de sua população. Tal quadro despertou uma série de revoltas populares anti-ocidentais, como a frustrada Guerra dos Bolcheviques, em 1900. E em 1911, o movimento republicano nacionalista conseguiu, por fim, a monarquia. O líder da revolta, Sun Yat-sen, foi empossado no governo em janeiro de 1912, liderado as forças políticas que formavam o Partido Nacional do Povo, Kuomintang. Porém, o desejo de autonomia de algumas províncias somadas às pressões internacionais mergulhou a China em um período de guerras internas. Em meio a essa instabilidade, foi fundado em 1920 o Partido Comunista Chinês, influenciado pela intenção recente da Revolução Russa. O PCC tornou-se cada vez mais poderoso por meio da ação de milícias e camponeses operários. A unidade republicana foi restabelecida em 1928, quando Chiang Kai-shek chegou ao poder, apoiado por grandes proprietários de terras e conservadores. Foi marcado por lutas civis violentas, perseguições aos comunistas e interações imperialistas de ingleses, estadunidenses e japoneses. Em 1931, aproveitando-se a fragilidade do governo chinês, os japoneses invadiram a rica região de Manchúria, estabelecendo o estado do Manchukuo. Em 1937, tentando deter Então, a longa marcha. Deixa eu passar aqui. Isso, então aqui ele foi a longa marcha, né? Peraí, viu? Peraí que eu vou começar a ler. Eu vou começar, só ajeitei aqui o papel para não ficar tanto papel aqui. Sim, a longa marcha. No final do ano de 1920, no início de 1930, as forças políticas chinesas estavam divididas em dois grandes blocos, um comunista e o outro nacionalista. Temendo que o exemplo soviético pudesse se dividir na China, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado por lideranças locais e potências hiperrealistas, esmagou os movimentos urbanos dos comunistas. Diante das derrotas sofridas em várias cidades do massacre dos operários, os comunistas retiraram-se para o campo, buscando organizar um exército popular com os camponeses. Sob a liderança de Mao Tse-tung, eles chegaram a construir um Estado independente dentro do Estado chinês. Em 1934, Chiang Kai-shek organizou uma grande campanha militar para eliminar o exército com o avanço da nacionalista. Cerca de 100.000 combatentes comunistas fugiram pelo interior da China, percorrendo mais de 10.000 quilômetros a pé. A fuga, conhecida como a Longa Marcha, terminou em outubro de 1935, com apenas 9.000 participantes que sobreviveram à fome, às doenças e ao combate. Então, olha aqui, a Longa Marcha foi isso aqui, ó, que em 1934, Chiang Kai-shek organizou uma grande campanha militar para eliminar o exército. Com o avanço dos nacionalistas, cerca de 100.000 combatentes comunistas fugiram pelo interior da China, percorrendo mais de 10.000 quilômetros a pé. A fuga, conhecida como a Longa Marcha, terminou em outubro de 1935, com apenas 9.000 participantes que sobreviveram à fome, às doenças e aos combates.
Apesar das enormes baixas sofridas pelos comunistas, as tropas nacionalistas os japoneses, que haviam invadido a Manchúria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi finalmente expulso da China, a Guerra Civil ressurgiu com um progressivo avanço dos comunistas, apoiados pelos camponeses. Então, tudo isso aconteceu sobre a longa marcha, né? Então, vamos passar adiante. Aqui nós temos, olha, sim, aí aqui nós temos Mao Tse-tung, em 1883 a 1976, e Chun In-lai, em 1898 e 1976, durante a longa marcha. Isso é uma foto de 1955. Aqui também nós temos outra foto, que são soldados em combate na Grande Muralha durante a guerra sino-japonês. E essa foto foi de 1937 e 1945. Aqui nós temos a China como alvo japonês e a longa marcha, de 1919 a 1939. Então, aqui, esse de rosa, de 1919, a região ocupada pelos japoneses. De 1919 a 1939, é esse de rosa que a gente está vendo. E 1937 a 1939 é o de cor-de-rosa. Sob os tracinhos, a longa marcha de 1934 a 1935. Então, tem Mongólia, tem Manchúria aqui que a gente está vendo, né? Isso. Aí, aqui nós temos, em 1º de outubro de 1949, 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China e assumiu o poder político. Chiang Kai-shek fugiu para Formosa, Taiwan, onde instalou com seus seguidores a China nacionalista, apoiado pelos Estados Unidos. Com a Revolução Chinesa, mais de 70 milhões de pessoas passaram a viver sob o regime socialista, no contexto da Guerra Fria. Isso acirrava as disputas entre as duas superpotências. Aí tem o conflito no Oriente, a Guerra da Coreia. Certo, aí vem a Guerra da Coreia. A região da Coreia foi anexada pelos japoneses em 1910. No final da Segunda Guerra, o território foi dividido em 2 zonas de ocupação. Em 1949, estas deram origem a 2 países soberanos. A Coreia do Norte, socialista e sob hegemonia soviética, e a Coreia do Sul, capitalista, sob influência estadunidense, que mantinham constantes conflitos armados na fronteira. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder na China, os norte-coreanos avançaram militarmente sobre o Sul, apoiado pela China e pela União Soviética. Os Estados Unidos e seus aliados saíram em socorro da Coreia do Sul. A ONU autorizou o envio à região das tropas internacionais que ocupava boa parte da Coreia do Norte, quase até a fronteira. Licença, vou fechar essa porta. Certo, vou fechar aqui. A China pela União, os Estados Unidos e seus aliados saíram em socorro da Coreia do Sul. Essa ONU é a Organização das Nações Unidas, autorizou o envio à região de tropas internacionais que ocupavam boa parte da Coreia do Norte, quase até a fronteira da China. A contra-ofensiva de Mao Tse-tung
obrigou as tropas internacionais a recusar até o limite anterior. Em 1953, soviéticos e estadunidenses negociaram um cessar-fogo, que culminou o fim da guerra e na manutenção da divisão da Coreia. 1 milhão de pessoas perderam a vida nesse conflito. Então, nós temos aqui as duas Coreias. Marconildo, se quiser passar adiante aí mais um pouquinho para a gente ver o mapa. Aí aqui a gente tem República da China, né? Nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aqui é a Coreia do Norte. E a gente está bem nítido aqui, rosa, e a Coreia do Sul. E aqui nós temos as duas Coreias. A República Popular da China, Tibete e Manchúria, que a gente está vendo aqui. E nesse rosazinho aqui, que ele tá, esse quadradinho rosa, que ele está mostrando que é esse que está aqui, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Certo? A divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. São as divisões. A próxima página. Viu, Marconildo, por favor? A Guerra do Vietnã. Então, nós temos aí na Guerra do Vietnã, desde 1860, a Indochina era colônia da França. E na Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pelo Japão. Foi esse contexto que líderes guerrilheiros de libertação... Deixa eu ver até onde vai. Certo. Que líder guerrilheiro de libertação nacional, Ho Chi Minh, em 1890 e 1969, mobilizou os camponeses na luta contra os colonizadores japoneses e franceses. Depois da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o movimento ampliou sua atuação e conseguiu expulsar os franceses em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu. Nesse ano, na Conferência de Genebra, a França reconheceu a independência da região, que foi dividida em 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. O Vietnã, por sua vez, ficaria dividido em 2 partes até as eleições de 1956. O Vietnã do Norte, sob o controle de Ho Chi Minh, comunista, e o Vietnã do Sul, com o governo capitalista. No entanto, temendo que os comunistas saíssem vitoriosos, o governo do Vietnã do Sul, com apoio financeiro dos Estados Unidos, passou a enfrentar os guerrilheiros sul-vietnamistas, favoráveis a Ho Chi Minh, apelidados de Vietcongs. A partir de 1964, os Estados Unidos entraram na guerra e bombardearam o Vietnã do Norte. Nos anos seguintes, cerca de 500 mil soldados estadunidenses foram enviados ao Vietnã do Sul para lutar contra os Vietcongs e o Vietnã do Norte. Então, aqui, essa Guerra do Vietnã foi um conflito, né? E durou 16 anos, esse conflito, né? Então, como se diz, a batalha de Bien Phu, como ele fala aqui, Bien Phu, foi travada entre vietnamitas e os franceses, não é isso que ele diz? Uma guerra. A França recebeu a independência da região, que foi dividida em 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. Aí, o Vietnã, por sua vez, ficaria dividido em mais 2 partes até as eleições de 1956, que era o Vietnã do Norte, sob o controle de Ho Chi Minh, que era comunista, e o Vietnã do Sul, governado por um capitalista. No entanto, tementes os comunistas saíssem vitoriosos, o governo do Vietnã do Sul, com apoio financeiro dos Estados Unidos, passou a enfrentar os guerrilheiros sul-vietnamistas, favoráveis a Ho Chi Minh,
apelidados de Vietcongs. Então, aqui, o Sudeste Asiático. Então, a gente está vendo aqui um mapa, né? Ele está mostrando esse mapa, Laos, Tailândia, está mostrando Vietnã do Norte, né? Aqui no Vietnã do Norte. Está mostrando o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que está bem aqui embaixo. 5 minutos, viu, Gil? Certo. Tem o Camboja, né, que ele falou, e temos o Laos, que é o Vietnã, que é o desse amarelo, certo? Então, então vai continuar, Marconito, passar a página adiante. Tem ainda uma fotografia também, mostrando, tem uma fotografia, se você quiser passar a fotografia. Aqui lá, os Cambojas, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, países do Sudeste Asiático foram palcos de vários episódios sangrentos durante a Guerra Fria, envolvendo as lutas nacionais de libertação e confrontação militar estrangeira. Marconildo, se você quiser passar essa página aí, tem uma fotografia de soldados, né, japoneses. Se quiser passar aí, vice. Marconildo, se quiser passar aí a página. Marconildo. É porque ele tá fazendo outra aula, Gil. Né? Porque aí tem uma foto aí embaixo, essa foto era bem interessante. Quando ele vier, se der tempo, eu vou mandar ele passar. Dá tempo, essa foto é o quê? 5 minutinhos, eu acho, 4. Para a gente ver essa foto, ainda tinha mais uma paginazinha. Aí amanhã é o exercício, viu? Desses assuntos, viu? Certo. É porque é trabalho para Marconildo, viu? Fazer 2 aulas. É muito trabalho. E tem aula que ele, tipo assim, tem que dar aula, vamos dizer, no computador, uma turma e para outra turma. Aí tipo, é só ele dando aula, aí às vezes ele atrapalha dando explicação em um. Mas é verdade, é verdade. Mas tudo dá certo, né? Se Deus quiser, tudo dá certo. Dá para fazer. Já estou terminando, falta só quando ele voltar, se ele mostrar essa foto para a gente ver, que é bem interessante. Eita, agora eu não sei se essa aula aqui ele colocou o fone de ouvido. Eita, bem capaz, viu? Porque se eu falar Marconildo, ele pode não escutar, porque ele não está com fone de ouvido. Ele está com fone de ouvido. Ele disse que estava com fone. Ele bota, né? Porque até mesmo para não atrapalhar, né? Porque senão ele, tipo, escuta, ele tá dando aula lá, aí fica o barulho aqui. Aí a gente... Oi, Marconildo, tem uma fotografia aí, olha, para os meninos verem. Olha, aqui, ó, essa fotografia aí, tá vendo? Guerrilheiro, vietnamita. Oi? Viajam em pequenos barcos através de um pântano para fazer um ataque surpresa com as forças dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, em Vietnã do Sul, em 1966. Tá vendo como é interessante? Essa foto aqui, eles num barco, bem simples, não é isso? Mas dá tempo de ler esse restante aí, Marconildo? Se der, eu leio. Gil, a gente só tem 2 minutos. Então não dá tempo não, né? Só ler esse restante. Amanhã tem um exercício. Lê, dá tempo. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tiveram a oportunidade de testar modernos equipamentos bélicos. No pequeno país asiático, foram lançadas mais bombas do que nas 2 guerras mundiais. Nos anos de 1970, usando táticas de guerrilhas como sabotagens e ataques surpresas, os comunistas do Norte e os Vietcongs avançaram progressivamente sobre as forças do Sul, vencendo as tropas apoiadas pelos estadunidenses. Nesse confronto, a ajuda dos camponeses foi decisiva. Muitos agricultores vietnamitas tornavam-se guerrilheiros à noite.
Essa estratégia contribuiu para que acontecessem inúmeros abusos e crimes de guerras cometidos contra a população civil por parte dos soldados estadunidenses. Em 30 de abril de 1975, a capital do Vietnã do Sul, Saigon, foi tomada pelas forças comunistas. Após a expulsão dos estadunidenses, o território vietnamita foi reunificado e Saigon foi renomeado como Ho Chi Minh. Então, olha só, tá vendo a foto aí? A destruição no Vietnã foi intensa, com mais de 1 milhão de mortos entre os soldados e um número ainda maior. Então, essa aqui, ó, essas fotos aí, dá uma tristeza, né? Essa foto foi de 1972, mostra crianças vietnamitas, vítimas do bombardeio. Em 1 minuto, vai acabar. Durante a Guerra do Vietnã, tá vendo? Essa foto aí, é bem, né? Na próxima aula você repete essa aqui, viu? Repito e faço o exercício, viu? Certo. Tchau, gente. Vou mandar um link. Tchau. Ah, não. Tchau, Gil. Bom dia. Até amanhã, Daqui a pouco eu ligo. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Professor, a gente tem mais uma aula agora, né? Tem. Educação física. Tchau. Tchau.